Olá, boa noite, seja bem-vinda, Fernanda, Andiara, legal, bacana, que bom tê-las aqui conosco para esse nosso bate-papo de hoje à noite. Vamos aguardar os demais convidados chegarem. É muito legal ter vocês aqui conosco, tá? Hoje à noite nós vamos falar justamente sobre a habilidade, né, a nova habilidade que todos os líderes e gestores vão ter que desenvolver justamente para liderar equipes de forma remota, né? Liderar equipes em home office. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre os próximos temas também que nós vamos estar abordando nas nossas lives aqui. Mas de antemão eu já agradeço a presença de cada uma de vocês aqui nessa noite. Para a gente já falar um pouquinho sobre o mês de setembro, né? A gente adiantando o mês de setembro que nós vamos estar conversando aqui no Instagram, sempre às terças-feiras, está reforçando esse convite para vocês, sempre às terças-feiras, a partir das 8h30 a gente vai estar conectado aqui, sempre conversando algum tema diferente, um tema que tem aderência com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Então, como na semana passada eu não pude estar presente por problemas pessoais, a gente simplesmente vai alterar, né, uma sequência. Hoje era para estar sendo a live sobre os princípios de liderança de Jack Welch, e automaticamente a gente fez esse gancho para retomar o tema da semana passada, que é liderando equipes virtuais. Então, na próxima terça-feira, dia 1º de setembro, né, iniciando o mês de setembro, aí chegando a primavera, nós vamos falar sobre os princípios de liderança de Jack Welch. Depois, no dia 8, a gente vai estar falando sobre feedback, feedback e feedback. Existe diferença muito interessante sobre cada uma delas. Francisco, seja bem-vindo também, fique à vontade. Depois, no dia 15, nós vamos estar falando sobre o mundo VUCA, né? Esse mundo em constante ebulição que nós estamos vivendo, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E vamos estar justamente falando sobre tudo isso aí. John, seja bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui. Já no dia 22 de setembro, nós vamos falar um pouquinho sobre as novas habilidades e competências que o profissional deve possuir, né? A gente vai vou chamar o termo de justamente profissional 4.0, fazendo uma menção, fazendo uma referência a toda essa convergência que está acontecendo da indústria 4.0, a tecnologia, a influência da tecnologia nos postos de trabalho. Então nós vamos falar no dia 22 de setembro justamente sobre as características e habilidades que esse novo profissional, esse profissional do futuro, né, que teve justamente Mariana, seja bem-vinda também, show de bola. Maria Marta, desculpa, seja bem-vinda. Então no dia 22 a gente vai falar sobre o profissional 4.0 e no dia 29, para fechar o mês de setembro, a gente fala um pouquinho sobre excelência de atendimento e sobre 3 As que eu considero imprescindíveis para justamente a gente prestar um bom atendimento, seja em qualquer segmento, qualquer nicho em que você atue no seu dia a dia, né, assumindo o seu posto de trabalho. Então já fica o convite, né? No mês de setembro teremos 5 lives, sempre às terças-feiras, como a gente está falando aqui. Automaticamente, sempre a partir das 20h30, a gente vai estar conectado, conversando, compartilhando, trocando ideia, trocando informação, porque a gente sabe que todas essas verdades que a gente viu até agora, né, estão sendo desconstruídas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a cada dia que passa, a gente está aprendendo algo novo. Então, o convite é sempre estar aqui para a gente aprender algo novo que possa agregar, que possa fazer com que a gente consiga ter uma melhor performance, um melhor desempenho e também um melhor entendimento sobre nós mesmos. Então, dia 1º, princípios de liderança de Jack Welch. Dia 8, feedback e feedback, são 3 palavras diferentes. Dia 15, mundo VUCA. Dia 22, o profissional 4.0 e as suas habilidades que ele deve possuir. E lá no final do mês de setembro, nós vamos falar sobre a excelência de atendimento. Então isso vai ser bem bacana também, porque pasmem vocês, o Brasil é um dos países com pior atendimento no nível de serviço ou em qualquer outro nível de atendimento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai trazer esse problema à tona e vamos observar como a gente gosta de ser atendido e principalmente como nós devemos atender as pessoas às quais a gente está interagindo nas nossas relações, no nosso dia a dia. Ok? Vamos entrar agora no nosso papo de hoje, que é justamente
liderar equipes virtuais. A gente sabe que o grande desafio de toda a empresa e de todo líder sempre foi um desafio muito grande estar liderando pessoas, né? Que é justamente a capacidade de influenciar essas pessoas para que elas atinjam resultados aos quais elas são movimentadas de forma estratégica para conseguirem no dia a dia das empresas. Então o grande dilema sempre foi esse, que é um desafio muito grande tanto para empresas como para líderes, liderar as suas equipes de trabalho. Não é à toa que a gente tem aí vários indicadores, vários índices, várias estatísticas que comprovam que a gente está muito aquém do nível de liderança ao qual nós deveríamos estar exercendo e sendo liderados até mesmo dentro das organizações, das empresas às quais nós convivemos. Aí eu faço a seguinte pergunta, que é a primeira provocação da noite de hoje. Imagine você, se nós já tínhamos tanta dificuldade em liderar, tanta dificuldade em justamente influenciar, movimentar as pessoas da minha equipe para justamente alcançar um objetivo, um resultado, estando frente a frente no dia a dia. Quando eu falo frente a frente é olho no olho, é pele na pele, é observando, é justamente movimentando e direcionando nesse aspecto de movimento as pessoas para alcançar resultados. Nós já tínhamos uma dificuldade tão grande. Agora imagine você, Josiel, seja bem-vindo também, meu jovem. Imagine você agora, nós diante de um novo cenário, né? Um cenário completamente louco, né? No bom sentido da palavra, porque nós estamos, grande parte das empresas, nós vamos ver alguns números depois, já estão migrando, né? Algumas já trabalhavam em estilo home office, modelo virtual, e agora com a pandemia, automaticamente outras empresas de vários segmentos do Brasil segmento Brasil e mundo, estão sim se direcionando de forma abrupta e rápida demais para esse modelo de trabalho em home office. Aí imagine você, eu líder, né, já tinha dificuldade com a minha equipe lá no dia a dia, agora imagina eu a, quem sabe, quilômetros de distância do meu colaborador, do membro da minha equipe. Como eu vou fazer para mim poder justamente continuar influenciando ou tentar influenciar de forma mais efetiva e de forma mais eficaz para que essa pessoa, no conforto, né, do seu lar, consiga produzir e produzir talvez até mais daquilo que ela vinha produzindo no ambiente específico da organização da empresa. Então esse talvez seja o maior desafio. E o grande barato que eu quero trazer para cada um de vocês aqui essa noite é justamente o seguinte: eu vou trazer dois animais para a gente fazer uma figura, uma relação de figura um com o outro, e aí você pode se permitir a concordar ou não, porque é aquilo que eu sempre falo aqui com vocês, nós estamos aqui para expressar pontos de vista, e um ponto de vista é apenas um ponto de vista, ele não é uma verdade absoluta que está sendo colocada para o universo inteiro, não é um ponto de vista. E segundo o meu ponto de vista, por tudo aquilo que eu tenho observado, que eu tenho estudado, que eu tenho lido, que eu tenho visualizado, eu entendo que esse é o grande momento de ruptura, de disrupção total para a liderança. Sim, o porquê que eu estou falando que é um momento de disrupção total? Justamente pelo seguinte fato, né? Eu já tinha essa dificuldade de liderar presencialmente. E agora, como eu vou fazer com o meu colaborador a quilômetros de distância da unidade, do local onde eu costumava trabalhar com todos reunidos? Esse é o grande momento de disruptura. Eu quero usar duas figuras, dois animais para a gente poder representar isso aí. Eu digo que o chefe, o antigo, todo mundo brinca, né, dizendo que as diferenças entre um chefe e um líder, e eu quero trazer essa figura, trazendo justamente a animação de dois animais. Dinossauro, todos vocês conhecem o dinossauro, que vivia lá na época da pré-história, e eu quero comparar o dinossauro com o chefe. Sim, porque é aquela pessoa que tem movimentos mais lentos, mais atrasados. Cleonildo, seja bem-vindo também, show de bola, fica à vontade.
Então, o dinossauro, eu quero comparar ele com o chefe, aquela pessoa com pensamento mais no ontem, mais no passado, porque sempre funcionou assim, porque sempre foi assado, na base da imposição, né? Não influenciando, mas impondo. Existe diferença entre essas duas ações, principalmente no ambiente de trabalho. Então, o chefe, eu quero comparar ele com o dinossauro, ok? É a primeira figura que eu quero trazer para vocês. Depois eu trago a figura do líder, que justamente o outro animal que eu quero utilizar para figurar, trazer essa figura, é justamente a figura do camaleão. Emiliana, seja bem-vinda também, show de bola, a figura do camaleão. O porquê do camaleão? O camaleão, ele é um animal que, dependendo da superfície onde ele está, onde ele se encontra, ele vai justamente se adaptando a essa superfície e a coloração da sua pele vai mudando. E essa é uma principal competência do líder do futuro, do líder 4.0. Ele tem que ser muito rápido para se adaptar a todas as mudanças que acontecem da noite para o dia, e que nesse nosso caso específico, ao qual nós estamos inseridos nesse momento do universo, do mundo, né, do planeta Terra, de pandemia, tem que ser muito mais rápido do que nós éramos. Então, o que eu quero fazer essa figura do chefe, né, com o dinossauro, e do camaleão para o líder? Porque existe uma diferença muito grande, eu digo para você, sem medo de errar e sem medo de ser feliz, né? Esse movimento da liderança in loco, presencial, para a liderança virtual, é a grande peneira. É a grande peneira que vai ser passada e vai ficar chefe de um lado e vai ficar líder de outro lado. Então, se você exerce uma função de liderança, uma função de gestão, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, e como eu costumo falar para todos aqui, é a nossa capacidade de agir, né? Que nós temos que ter como líder, influenciando as pessoas para alcançar objetivos. Então, esse momento, essa transição do modelo de liderança presencial para o modelo virtual, em home office, vai ser a grande peneira, porque nós vamos estar, de certa forma, trabalhando, né, dependendo da empresa, do nicho de negócio que a sua empresa exerce, nós vamos estar trabalhando de forma presencial. Tem algumas funções que não tem como você tirar do presencial, né, principalmente a parte operacional, dependendo do nicho de negócio, mista, que é parte justamente presencial e parte remota, e funções que vão ser completamente remotas, né? A pessoa vai aparecer uma vez lá que outra para uma reunião, para algo mais específico ao qual ela vai ser convocada. Então, automaticamente, vai ser a grande peneira para os líderes. Então, mais do que nunca, você tem que deixar de ser um dinossauro e se tornar um camaleão para ontem. Não é para amanhã, não. Você tem que justamente entender que essas mudanças fazem parte do jogo. E aí, quando eu falo fazem parte do jogo, eu trago justamente algumas pequenas ações que estão sendo realizadas dentro da área de recursos humanos, né, dos RHs das empresas, através de algumas estatísticas. Cerca de 74%, né, dos RHs das empresas estão trabalhando efetivamente para criar um comitê de crise, para justamente tratar essa mudança disruptiva que a pandemia trouxe ao modelo de liderança, né, e principalmente ao modelo de trabalho, né, de sair do presencial para justamente ir para o home office. Roger, seja bem-vindo também, show de bola tê-lo aqui. Então a gente tem essa ação efetiva dos RHs para criar um comitê de crise e tratar isso de forma mais minuciosa, de uma forma com mais atenção, com mais foco, para criar ou então acionar os que já existem. Infelizmente, algumas empresas e grandes empresas não possuem um comitê de crise para justamente tratar e gerenciar situações que são incomuns, né, que fogem da normalidade do dia a dia. E nós estamos vivendo, a cada dia que passa é um dia completamente incomum, que aquilo que a gente fez hoje talvez não se aplique amanhã quando a gente chegar na nossa organização, na nossa empresa. Então, 74% dos RHs do Brasil estão justamente focados em gerenciar esses comitês de crise e criar justamente essas ações para que consigamos equacionar esse momento de disrupção que nós estamos passando, principalmente no que tange aos modelos de trabalho, como eu falei, presencial, misto e também o virtual, que é o home office. E observe-se que muito tem se falado quais são os assuntos que mais têm sido
debatidos, né, nesses comitês de crise das empresas, e justamente isso foca no modelo de liderança que cada um tem exercido. Primeiro tópico: evitar ao máximo o número de demissões, né? E quando a gente fala evitar ao máximo, quer dizer que elas acontecem e estão acontecendo, como todos vocês estão sabendo. A gente está observando os noticiários, cada dia que passa, mais demissões vão acontecendo. Então, os RHs estão justamente tratando com os gestores, com as lideranças, para tentar evitar ao máximo o número de demissões para que o impacto não seja maior de forma geral na sociedade. Segunda ação, segundo assunto que está sendo muito debatido nos comitês de crise são justamente criar ações, tá bom, para visar a saúde física do colaborador, ou seja, tentar proteger, minimizar, mitigar, quem sabe, um possível contágio pelo Covid, e também não somente a saúde física, mas também a saúde mental, porque uma coisa é eu estar laborando, estar trabalhando no meu ambiente com meus colegas como era antigamente, e outra coisa agora é eu estar exercendo minha função sozinho, na solidão, né? Existe a dimensão da solidão que a gente costuma falar, que se nós não tivermos justamente trabalhos mais efetivos de reforço mental, pessoas que são muito suscetíveis a estarem em grupo, elas vão sentir muito e vai entrar em pânico, vai entrar em ansiedade, mesmo muitas vezes com a família toda do lado, porque a pessoa vai estar trabalhando em home office. Então esse é um outro assunto que tem sido bem tratado dentro dos comitês de crise, para justamente fazer com que os gestores eles entendam como funciona liderar em home office, liderar de forma virtual. Outro assunto: garantir a sobrevivência do negócio. Isso é fato, né? Estão fazendo de tudo para isso. O governo tem tentado incentivar de algumas formas as empresas para elas continuarem o movimento natural, que é complicado você continuar um movimento natural dentro de um sistema que está completamente distorcido, que é o sistema que nós estamos vivendo em face da pandemia hoje em dia. Proteger o caixa da empresa, com certeza, é outro assunto que está sendo muito debatido dentro das organizações. Além disso, renegociar contratos, né, tanto com fornecedores, com stakeholders, com com todas as pessoas que se relacionam diariamente com a empresa. Honrar compromisso, ou seja, fazer os pagamentos que têm que serem feitos no seu dia a dia, e posicionar-se de forma generosa. E quando eu falo posicionar-se de forma generosa, por exemplo, tem alguns exemplos muito bacanas. Enquanto algumas empresas, isso eu falo com conhecimento de causa, enquanto algumas empresas estão demitindo de forma não tão generosa, porque muitas inclusive estão recebendo vários benefícios do governo federal com isso, outras estão contratando, gente. Tem empresas aí, por exemplo, um nome que eu posso citar é a Porto Seguro. Ela está abrindo 10 mil postos, 10 mil vagas de trabalho especificamente para trabalho home office. Rogéria, seja bem-vindo também, puxe uma cadeira, show de bola. Então a gente observa que algumas empresas estão sendo muito cruéis, estão demitindo e se aproveitando de alguns recursos que o governo federal está dando, e outras estão sendo generosas, estão mesmo em face a toda essa situação que estão vivendo, automaticamente estão contratando, estão fazendo com que o mercado de recrutamento e seleção esteja ainda aquecido. Então isso é um pouquinho para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo dentro das empresas e as frentes de trabalho que estão sendo realizadas, e aí a gente tem que entrar também em alguns números muito importantes, tá? Até 2018, né? Até 2018 nós tínhamos cerca de 3 milhões e 800 mil trabalhadores aqui no Brasil trabalhando no modelo home office, ou seja, trabalhavam no conforto dos seus lares, com toda a estrutura, obviamente, para justamente atender as necessidades da empresa ao qual ele fazia parte. Isso em 2018, ok? Um outro dado muito importante é que, pelo menos em algumas pesquisas que foram realizadas, cerca de 98%, tá? 98% dos trabalhadores gostariam de, pelo menos uma vez na sua vida, trabalhar de forma remota. Então sair do modelo presencial, em que eu tenho o chefe, aquele cara antigo, né, com bafo no meu cangote ali, faz, entrega, tá na hora, para ter essa liberdade de se gerenciar suas atividades no seu dia a dia. Então 98% dos trabalhadores gostariam de pelo menos uma vez na vida trabalhar remotamente. Um outro dado muito bacana é que 71% dos profissionais
né, que trabalham em home office, eles falam que são mais felizes. Há cerca de umas 2 semanas eu acompanho muito o LinkedIn para observar posições de emprego, observar justamente estratégias. Eu observei um depoimento de um rapaz que ele tinha trabalhado a vida inteira dele presencialmente na sua empresa, então ele gastava 1h30 para ir para o trabalho pela manhã, mais 1h30 para voltar. E o cara estava o rapaz estava muito feliz porque ele estava economizando 3 horas do dia dele. Então 3 horas é qualidade de vida, gente. É qualidade de vida. Então, automaticamente, ele pode atribuir essas outras 3 horas de forma mais generosa com ele mesmo. Então, 71% das pessoas que trabalham em home office se dizem mais felizes. Isso é um dado muito importante. Outro dado muito importante é justamente que, desde que iniciou a pandemia, 78% dos brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando remotamente. E aí cai um grande mito, que o grande chefe, os chefes, os dinossauros, pensavam, não, eu não posso liberar o Luiz Cláudio para trabalhar em home office porque ele vai ficar simplesmente atirado no sofá de casa, tomando chimarrão, olhando Netflix, comendo pipoca e não vai trabalhar. Existe esse mito, e esse mito está sendo quebrado com a pandemia. Existem estatísticas que mostram que uma pessoa dentro do sistema home office, por exemplo, ela produz de 1,5 a 1,6 a mais do que ela produziria dentro de um trabalho presencial, dentro da organização como um todo. Então observe que coisa interessante, esse mito está sendo quebrado e está deixando os antigos chefes justamente numa verdadeira saia justa. O porquê que eles pensavam dessa forma, e pensam ainda dessa forma alguns? Porque eles têm que estar justamente olhando, controlando cada passo que o seu colaborador está dando. Isso não é liderar, isso é gerenciar de forma exacerbada. E a gente observa que esse modelo é um modelo que não vai se aplicar dentro de uma estrutura de economia colaborativa, dentro de um sistema lateral e justamente horizontal nesse aspecto de produzir a colaboração de todos. Então, automaticamente, 78% das pessoas, elas se dizem mais felizes trabalhando em home office. Qual é os grandes desafios que a gente observa quando a gente fala do trabalho em home office? Eu posso citar alguns e eu quero dar algumas estatísticas antes da gente chegar aí. E aí, pessoal, quem chegou agora, Jardins, seja bem-vindo também aí. Tá fazendo sentido aí todo mundo que está me ouvindo, que está comigo aqui desde o início? Andiara, Fernanda, John, Maria, Josiel. E aí, pessoal, como está sendo aderente essa nossa conversa, esse nosso bate-papo? Então a gente está primeiro desmistificando um mito, que é o da produtividade, que ela aumenta, inclusive. É claro que a gente já ouviu casos de colaboradores que estão trabalhando em home office, já receberam advertência, alguns até já foram demitidos por não estar produzido. Então, qual é a dica que eu dou se você é líder e quer saber se o seu colaborador está produzindo ou não? É entrega, gente. É entrega. Se, por exemplo, eu preciso de determinada entrega em tal horário ou até tal data, eu vou simplesmente orientar, conduzir a minha equipe para que ela faça aquela entrega naquela data, naquele dia, naquele horário. Se não entregou, eu tenho que, no mínimo, saber quais foram os possíveis transtornos que aconteceram para aquilo não ser entregue. Então, é entrega. Justamente, eu estou delegando uma atividade e eu quero o retorno disso, em um prazo hábil, em uma data hábil, em um horário hábil. Então isso serve justamente para que a gente possa manter o equilíbrio nas relações. Agora um dado importante para o trabalho em home office: 1 em cada 5 brasileiros, tá bom? 1 em cada 5 brasileiros listam que as principais causas de distração no momento do seu trabalho em home office é justamente a presença da sua família. Então, aí qual é a dica que eu posso dar para você? Você que está trabalhando em modelo home office, tente de alguma forma fazer acordos com a família. Quando eu falo acordos com a família, com a mamãe, com o papai, com a esposa, com o esposo, com os filhos, para que eles entendam que dentro daquele período você vai estar, ou se você tem a possibilidade de estar numa sala isolada para poder trabalhar, para poder produzir, diminuir distrações e ruídos, excelente. Se não, é aquele canto onde você vai estar trabalhando e aí você tem que justamente fazer
fazer acordos com a sua família para que eles entendam que aquele momento ali é um momento em que você vai estar justamente dedicando o seu tempo para produzir, para trazer resultado para a sua empresa. A contribuição do José é muito bom, Luiz, é desafiador gerenciar equipes em home office. Mas estou adotando esse método de prazo. É isso aí, entrega, gente. Não tem como. Por exemplo, se você me der uma tarefa para mim e eu não entregar, eu vou ter que no mínimo justificar. Luiz, a minha internet estava ruim, sei lá, caiu a energia elétrica. Por exemplo, na semana passada não pude atender um cliente porque faltou energia elétrica, não tem o que fazer, né? Então não foge da nossa alçada. Então tem que saber entender. Mas para isso a comunicação tem que ser cada vez mais abundante, né? Eu tenho que estressar todos os meios possíveis, romper todas as barreiras que possam impedir a minha comunicação com a minha equipe. Outro dado muito importante é que, no mínimo, tá bom? No mínimo, o home office se tornou padrão para 43% das empresas, ou seja, quase metade das empresas aderiram, né? Foram para esse modelo home office, que é aquilo que a gente comentou. Mais do que nunca, ele vai estar sendo justamente executado dentro das organizações. Outra coisa muito importante que os estudos estão apontando é justamente que após o término da pandemia, a gente não sabe, queremos todos nós, e como eu costumo brincar, né, oremos que isso aconteça o mais breve possível, o mais depressa possível, mas presume-se que após o término da pandemia, cerca de 30% das empresas ainda vão continuar trabalhando em home office, no mínimo 30%, ou seja, vai ser um crescimento de 1/3 daquilo que nós já possuímos. Observe, por exemplo, se nós tínhamos lá em 2018 cerca de quase 4 milhões de profissionais, de trabalhadores trabalhando no modelo home office, você bota aí 1/3, mais 1,5 milhão, no mínimo quase 2 milhões, a gente vai para 7 milhões, quase 8 milhões de profissionais trabalhando em home office. E para isso a gente vai ter que o quê? Exercer liderança. E esse é o momento que eu falei para vocês que é crucial, que a grande peneira vai separar quem é chefe de quem é líder. E queira entender chefe do modo como você entende e queira entender líder do modo como você entende. E para isso, qual é o grande barato? Qual é o grande sacada? O que as empresas devem se atentar nesse momento mais do que nunca, gente? É uma das coisas que eu venho falando e tenho batido sempre na mesma tecla. Treinamento. E esse treinamento, quando eu falo treinamento, é justamente treinar os seus gestores para eles serem gestores nesse novo modelo, que é o modelo home office, modelo de liderança virtual em home office, e treinar também os seus colaboradores. E aí a gente observa vários tópicos que nós poderemos elencar aí como temas de treinamento. Por exemplo, para os colaboradores, algumas empresas já estão se movimentando para criar treinamentos específicos para saúde mental, para ansiedade, para inteligência emocional. São temas muito vigentes, muito aderentes à nossa realidade. Produtividade é um tema que tem que ser trabalhado. Pequenas dicas e sacadas de como você estar em casa, né? E trabalhar sem ficar pensando na família, no gato, no cachorro, no bebê e no filho. Então tudo isso tem que ser trabalhado de forma, e são justamente o que? Temas oportunos para que as pessoas possam se desenvolver e que caia a ficha. Porque imagine você, o grande problema do colaborador que vem para o home office é o problema comportamental. Se já muitas vezes dentro da empresa a pessoa não se comporta, né, entre aspas, da forma mais adequada, da forma mais ética e polida que deveria se portar, a tendência é que quando for para casa, talvez, se ela não for uma pessoa bem justamente metódica no aspecto de saber diferenciar que, embora estando em casa, eu estou conectado com o meu notebook, eu estou conectado e acessando todos os sistemas que a empresa dispõe para que eu possa exercer a minha função, que esse é o momento de trabalho, não é o meu momento de lazer, automaticamente eu posso ter problemas. Então, a empresa deve sim focar e direcionar treinamentos específicos para os seus colaboradores nesse momento. Se não dá para fazer presencial, que a gente sabe que dependendo da região existem decretos aí estaduais e municipais que não pode haver aglomeração, legal, bacana, cumpra isso, mas existem modelos EAD. Hoje nada que uma reunião em Zoom, uma videoconferência, um treinamento em modelo EAD não possa ajudar as pessoas. E aí vem a função justamente do líder, que é estar pontuando sempre isso, reforçando
tudo aquilo que a empresa está justamente disponibilizando como um material de consumo, no aspecto de material de consumo, justamente de treinamento, para que as pessoas possam entender como funciona essa nova realidade. E principalmente o líder, o gestor, né, da organização que vai liderar de forma virtual a sua equipe, tem que entender que a regra do bolo que funcionava ontem não funciona mais hoje. E aí entra justamente naquela questão de controle que eu falei aqui no início da nossa conversa. Alguns líderes ainda trabalham no modelo clássico de administração, quando lá Ford e Fayol criaram esses modelos de supervisionar constantemente para ver se o cara está fazendo, cronometrando. Isso não funciona mais. E a gente vai ver alguns índices agora, alguns assuntos bem bacanas da nossa conversa que vão mostrar para você claramente isso. Então, que fique bem claro uma coisa, as empresas têm que se movimentarem e olhar para esse aspecto. O treinamento não pode parar, mesmo durante a pandemia. Se não dá para ser presencial, treinar os colaboradores para esse novo modelo, para esse novo formato que está sendo a realidade de forma EAD. E os gestores e os líderes não podem mais ser chefes. Se eles forem chefes, vai acontecer o que aconteceu com os dinossauros. Por que os dinossauros foram extintos? Porque eles eram grandes, se achavam que poderiam fazer tudo, né? Controlavam a todos os outros seres por causa do seu tamanho ou da sua ferocidade, e simplesmente veio aí a Era do Gelo e acabou com todo mundo. E automaticamente não vai ser a Era do Gelo que vai acabar com os dinossauros chefes. Vai ser a pandemia, vai ser essa grande peneira nessa modalidade que está surgindo nova, que é o trabalho virtual, que é o trabalho em home office. Quais são os grandes desafios do trabalho home office? Eu vou citar aqui 4 grandes desafios, ok? E você vai concordando ou discordando aí, ficar bem à vontade, porque a intenção aqui é justamente a gente construir algo bem bacana sobre esse tema que a gente está conversando na noite de hoje. Então, primeiro grande desafio de trabalho e de liderar uma equipe home office é a dificuldade em avaliar a produtividade. Falamos brevemente sobre isso, mas isso ainda continua sendo um grande desafio, a mensuração da produtividade da sua equipe. Como eu, líder, vou mensurar o resultado da minha equipe? Lembra que a gente falou? Entrega. Justamente delega, eu preciso que o relatório XYZ, que a atividade BCD, que o contato com o cliente XYH seja feito. E essa pessoa tem que trazer esse retorno para você. Independente de estar em home office ou não. Nada mudou, apenas o que mudou foi o ambiente físico, gente. As tarefas e os processos continuam os mesmos. É claro que dependendo do processo, ele vai ter que ser otimizado, ele vai ter que ser olhado de uma outra forma para ver a adaptabilidade dele ao modelo home office. Então, automaticamente, criar métricas de produtividade é a primeira dica que eu dou aqui para poder vencer esse desafio de mensuração da produtividade. Qual é a segunda grande dificuldade? É justamente se adaptar às tarefas e processos. Porque dependendo da situação, aquele processo que era rotineiramente feito, aquela receita de bolo que era feito todo santo dia, da mesma forma, entregue da mesma forma, mudou por completo. E aí essa adaptação exige um pouquinho daquele animal que eu falei aqui no início, que é o camaleão. Eu tenho que saber justamente me adaptar à cor que eu estou no ambiente onde eu estou. E isso vai requerer muito esforço das equipes e também dos líderes. Edson Fábio, seja bem-vindo também, fique à vontade. Terceiro grande desafio é a dificuldade em se comunicar. Vocês que têm acompanhado aqui nas terças-feiras as lives que a gente vem conversando, eu tenho falado muito dessa questão da comunicação, porque é o nosso último grande desafio, gente. E agora, novamente, isso bate a nossa porta de forma feroz. De forma muito grande, como um grande desafio. Se muitas vezes o meu colaborador ele não entendia o que eu falava ou a forma como eu me expressava, como eu me comunicava, conforme eu delegava alguma coisa presencialmente, imagine agora a quilômetros de distância no conforto do lar dele. Então, essa dificuldade para se comunicar é algo que tem que
colocar os olhos e focar de forma bem mais assertiva. E aí a gente tem que entender que a comunicação é justamente a escuta ativa nesse processo. Hoje foi bem bacana que eu realizei um trabalho, né, com uma profissional, a qual eu estou trabalhando com ela, e ela justamente posicionou essa minha capacidade, essa minha habilidade de entender o time da outra pessoa, quando a outra pessoa está falando, para então interagir e trazer a comunicação de forma assertiva. Eu fiquei muito feliz porque isso eu trabalho em mim. Então, você ter um feedback desse, você colher um feedback desse é muito importante. Então, entenda esses times da sua equipe de comunicação, as lacunas que existem na comunicação e principalmente o que não é falado nos intervalos, né? São aquelas palavras que a gente fala, são a paralinguagem, o que a pessoa está falando. Uma dica bem bacana que eu dou para todos vocês, inclusive dessa dica para uma cliente minha, é justamente o que? Se você tem a sua equipe, ela está trabalhando em home office, gente, faz um Skypezinho, faz um Zoom no início do dia. Ô, gente, como é que tá? Reúne todo mundo, entende? Bota todo mundo, chama todo mundo. E aí, fulano, fala como é que tá o teu dia, coisa e tal. E já ali você vai estar o quê? Delegando para todos. Ó, Luiz, tens que me entregar a parte A do relatório. Ó, Zezinho, tens que me entregar a parte C do relatório. No final da tarde eu passo aqui para a gente conversar e se disponibilizar. A qualquer momento você pode me chamar. Por falta de tiques, de tecnologias de informação da comunicação, não faltam tiques hoje para a gente poder utilizar. É a gente saber utilizar de forma assertiva e envolver a nossa equipe nesse amparo todo. Então, essa dificuldade de se comunicar, gente, é feroz. Então, se você já tinha dificuldade presencialmente, atente-se que essa com certeza vai ser uma barreira ainda maior para o exercício da liderança virtual, para o exercício da liderança em home office. E o quarto desafio que eu deixo aqui para vocês é justamente o quê? A dificuldade com ferramentas de gestão, né? Se você pegar aqueles dinossauros antigos, né? Os chefes antigos, eles têm muita dificuldade em se adaptar aos modelos de sistema, sejam eles modelos de ERP que existem espalhados por aí, ou sejam aqueles outros acessórios que, quando eu falo acessórios, são aqueles que contribuem, se comunicam um com o outro para justamente trazer resultados dentro de uma lógica de sistema operacional que a empresa, que o negócio, ela exige. Então, essa dificuldade com ferramentas de gestão vai sim cada vez mais se tornar eminente, né? Nesse aspecto vai aflorar, então treinamento volta novamente a ser algo bem bacana, justamente nesse aspecto como uma oportunidade para desenvolver as pessoas, para eles saberem justamente como operar os sistemas aos quais eles possuem acesso, e muitas empresas muitas vezes têm tantos sistemas e os colaboradores conhecem os sistemas que as empresas possuem para justamente facilitar o modelo de gestão, né? Seja ele ERP ou não. Então eu posso dar alguns modelos de comunicação, né, de sistemas de comunicação que vão estar sendo mais utilizados, já estão sendo utilizados. Tens o Google Hangout, tens o Slack, Skype, Zoom, são plataformas excelentes para a gente melhorar a nossa comunicação com a nossa equipe quando ela está em home office. E aí, pessoal, vou tomar o meu chazinho. Vocês estão tomando chá, café, água. Estamos caminhando bem até esse momento. Lembrando que a sua contribuição ela é fundamental para que a gente possa continuar avançando aqui nesse nosso processo nessa noite de terça-feira, no dia 25 de agosto de 2020. Lembrando sempre que a partir de setembro a gente tem uma nova rodada de lives, sempre às terças-feiras, às 20h30. Eu vou reforçar novamente os temas das lives no final do nosso encontro de hoje. Eu já falei no início, vou reforçar no final, com uma proposta de uma novidade para o mês de setembro que eu quero fazer também no final. Beleza? Valeu, José, obrigado pela sua contribuição. Show de bola, vamos lá, vamos avante. Agora, uma das coisas que são fundamentais, tá? Quando a gente vai falar especificamente sobre liderança, falei sobre desafio, falei sobre números, estatísticas, como estão se portando, sobre como as empresas estão tratando nos comitês de crise, esse movimento novo, esse momento novo que todos estamos vivendo, estamos inseridos. Inclusive eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, né? A gente está acostumado estava acostumado, na verdade, né? Já não estamos mais. Mas nós estávamos acostumados a dizer que nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade?
Nós estávamos acostumados a dizer isso, e isso mudou. Né? De março para cá, principalmente no Brasil, de março para cá, isso mudou. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. E quando eu falo nós estamos na mesma tempestade, todos nós estamos expostos. Uns de forma mais cara a cara, face a face, principalmente dependendo do nicho de negócio que você trabalha, e outros nem tanto, não estão tão expostos, mas nós estamos sim na mesma tempestade. E aí desenvolver competências, desenvolver habilidades, parar esse tempo como você está fazendo aqui para ter um pouquinho de conhecimento, para agregar à sua vida, pode fazer a diferença amanhã. Pode fazer a diferença já a partir de amanhã, com a aquisição justamente de um novo comportamento e pegando esse conhecimento que a gente está trazendo aqui hoje, está discutindo hoje aqui e colocando em prática, principalmente ou se você é um gestor, você tem a sua equipe, ou então automaticamente se você é um liderado e está trabalhando em home office. Eu quero trazer 2 itens muito importantes para melhorar ainda mais o seu modelo de gestão, o seu modelo de liderança, liderando equipes virtuais, liderando equipes em home office. Você quer ouvir isso? Vamos lá, quem quer ouvir isso aí? Me ajuda aí, por favor. Quem quer ouvir isso? Eu tenho 2 grandes dicas para dar para você se você quer melhorar ainda mais esse modelo de gestão que é novo e que todo mundo está pisando, né, um passo após o outro para justamente entender como funciona realmente, né, se percebendo, e é muito importante se perceber a cada passo que é dado para justamente entender quais são as oportunidades de melhoria que a gente pode dar em cada um desses passos. Vamos lá, eu quero falar com vocês justamente de uma equação, né, positiva, que a gente vai somar para que as equipes continuem cada vez mais produzindo. Se para o dinossauro lá, para o chefe dinossauro de anteontem ou de ontem, ele tinha essa preocupação justamente se a equipe vai estar produzindo ou não. Arte Forte, seja bem-vindo, entrou agora também, show de bola. Estava produzindo ou não? Qual é a grande sacada? 2 grandes palavras que vão fazer toda a diferença. Primeiro, nessa equação, que justamente eu quero falar com vocês, é a equação que fala o seguinte, que a qualidade de todo o gestor, né, a qualidade do gestor, determina o engajamento na empresa. E esse engajamento determina o crescimento orgânico. O que eu quero falar com isso, né? Que o resultado que a sua empresa exige de você como gestor, como líder, né, seja presencial ou seja agora virtualmente, em home office, liderando equipes em home office, vai determinar o engajamento da empresa. A qualidade da sua gestão vai determinar o engajamento. E aí vem 2 palavras importantes. Primeiro, confiança e engajamento. E é a confiança que a sua equipe tem em você, né, que vai influenciar diretamente para que ela possua um engajamento maior. E nós sabemos que equipes mais engajadas produzem mais e trazem melhores resultados. Né? É o grande dilema das organizações, principalmente dos RHs, em todo o Brasil, quem sabe no mundo, de produzir cada vez mais equipes engajadas, né? Equipes que estão ali para desenvolver, crescer, trazer resultado e automaticamente desempenhar a sua função, como a gente costuma brincar, né, na linguagem futebolística, né, que realmente vestem a camisa e fazem a diferença, fazendo aquilo que fazem todo santo dia. E isso é muito importante, gente, essas 2 palavras, confiança e engajamento. Meu querido, minha querida, se você é líder e a sua equipe não confia em você, ou você para, né, dá um stop e entende o porquê que a sua equipe não confia em você, qual é o nível de desconfiança que a tua equipe possui em relação à sua gestão, à sua liderança,
né, a coisa vai ficar bem complicada, porque vai ser muito difícil de enganjar, que é a segunda palavra que a gente falou aqui. E quando a gente fala de engajamento e de equação positiva para engajamento, o que o engajamento ele traz para uma equipe? Ele produz resultados substancialmente melhores. Primeiro aspecto, quem de nós ou qual empresa não deseja resultados melhores e cada vez maiores? Vamos lá, né? Acho que talvez não exista uma empresa que não queira esse tipo de resultado. Segunda parte da equação, trata pessoas enganjadas, equipes enganjadas, tá? Colaboradores enganjados, tratam melhor os clientes e atraem novos consumidores, novos clientes. Então, se eu estou enganjado, pessoas do jeito que já são os nossos clientes de carteirinha, como justa expressão, eu vou tratar muito melhores. E ainda, eu vou estar sendo um advogado de marca para a minha empresa e vou estar trazendo novos consumidores, novos clientes para o nicho da minha empresa. Né? E com isso, todo mundo ganha. Eu ganho enquanto colaborador e a empresa ganha também. Terceira parte nessa equação. As pessoas que são mais enganjadas, elas justamente estão mais propensos a permanecer na empresa. E a gente observa, quando eu falo permanecer, a gente fala muito, né, os RHs, eles falam muito na questão de retenção de talento como um diferencial competitivo, até inclusive esse foi o tema da minha monografia na minha pós-graduação, que foi justamente a retenção de talentos como um diferencial competitivo, que eu entendia que isso é fundamental para uma organização. Uma empresa ela se torna competitiva quando ela aprende a reter os seus talentos, e quando eu falo reter é justamente fazer com que as pessoas que trazem resultado elas permaneçam por muito, muito tempo. Então, quando eu tenho uma equipe enganjada, ela está sim mais propensa a justamente permanecer na empresa, e com isso automaticamente a grande roda da excelência, ela vai rodar e cada vez mais os resultados vão ser maiores. Colaboradores mais enganjados, tá? Tanto presencialmente quanto de forma remota, eles são mais saudáveis e eles são menos suscetíveis a qualquer tipo de doença. Entra naquele nível que eu falei lá, que 71% das pessoas se sentem mais felizes trabalhando em home office, né? É a dita felicidade no trabalho, né? O IFT, Índice de Felicidade no Trabalho, que algumas organizações medem através de pesquisas de clima, ou quem sabe de selos como a GPTW, Melhores Empresas para Trabalhar. Então tudo isso aí é muito real no dia a dia. Quando as pessoas elas confiam na sua gestão, na sua empresa, e elas se enganjam, a equação é simples: produzem melhores resultados, tratam bem os seus clientes, estão propensos a permanecer mais tempo na organização e, por fim, eles têm mais felicidade, são menos suscetíveis a qualquer tipo de doença ou enfermidade. E com isso, né, os índices de afastamento caem, os índices de atestado caem, absenteísmo ele cai para baixo, graças a Deus, isso vai acontecendo com forma muito eficaz. Então, senhor gestor ou senhora gestora que me ouve aqui nesse momento, nessa noite de terça-feira, quer liderar com eficácia e eficiência a sua equipe, aprenda a entender os motivos que levam a tua equipe a confiar em você, ou até mesmo os motivos que levam eles a não confiar, e trabalhe confiança. Trabalhe confiança de forma muito exacerbada, de forma muito grande. Se você trabalhar confiança, a sua equipe vai se enganjar e aí esse mecanismo não para mais. Resultados em cima de resultados vão vir. Quais são as últimas 5 dicas que eu dou para vocês para terminar essa nossa conversa daqui, que o nosso tempo já está se esgotando na noite de hoje, tá? Muito importante, mais ainda agora nesse momento em que a sua equipe está em home office. Mantenha sempre, como a gente falou aqui, a questão da comunicação fluente, né? Deixe todas as portas abertas para que a comunicação flua, e em cima disso vem a primeira dica: seja transparente e realista. Quando eu falo seja transparente e realista, é justamente fale aquilo que necessita ser falado da maneira adequada. Marcelo, seja bem-vindo.
fique à vontade, da maneira adequada, que aí a gente vai entrar justamente num dos temas das nossas conversas do mês de setembro, que é feedback, feedback e feedback. Né? Eu digo sem medo de ser feliz, assim, ó. Infelizmente o feedback é uma arma poderosa no exercício da comunicação, principalmente para mensurar desempenho, para corrigir rota, e ela não é usada. E isso entra justamente nessa primeira dica que eu estou dando aqui. Seja transparente e realista. Segunda dica, qual é? Celebre vitórias sempre com a sua equipe. Sabe? Aquele parabéns, se tiver que sair para fazer para fazer um happy hour, faça. Ah, mas não dá para fazer happy hour agora. Faz cada um na sua casa, bota o vídeo ali e o cara, sabe? Tem que utilizar esses mecanismos para justamente dar honra a quem tem honra, gente. Porque se o Luiz se esforça e nunca é reconhecido, a tendência é ele se desenganjar, ele se desenganjando ele vai procurar outra empresa. Né? Hoje, cerca de 87% das pessoas estão infelizes com seus postos de trabalho. Né? E é muito triste de ver isso. Né? A pessoa fica de segunda a sexta ou de segunda a sábado num local que não gosta de trabalhar. Então, celebre vitórias e reconheça os seus funcionários sempre que possível. Terceira dica dessa nossa noite: disponibilize as ferramentas certas, principalmente agora nesse momento de home office. Não adianta, por exemplo, o Luiz estar trabalhando em home office e ter um computador ferrado, a internet horrível, né? Não conseguindo acessar sistema. Veja as ferramentas que a sua equipe vai precisar utilizar e aí corre atrás para poder disponibilizar. Algumas empresas estão colocando nos seus pacotes de benefícios auxílio para a internet, auxílio para justamente trabalhar em home office. Elas estão colocando, porque estão se mobilizando e entendendo essa nova realidade. Então, disponibilize as ferramentas certas para a sua equipe. Verônica, seja bem-vinda. Show de bola ter aqui conosco. Quarta grande dica: fique atento a todas as experiências. Por isso que eu dei aquela dica aqui conversando, né, de forma preliminar com vocês. Faça reuniões periódicas. Arthur, seja bem-vindo. Meu sobrinho chegou agora. Que bom tê-lo aqui, Arthur. Então fique atento às experiências, faça essas reuniões diárias com a sua equipe, delegando, cada um tem que entregar uma partezinha desse quebra-cabeça aqui ao final do dia, né, coisa e tal. E é assim que tem que acontecer. E fique atento a essa percepção, tem que ter muito feeling, mais do que nunca o líder que vai atuar liderando equipes em home office, ele tem que ter esse feeling, ele tem que conhecer pessoas, gente. Senão ele vai, sabe a peneira que a gente conversou aqui, vai passar peneira, infelizmente ele não vai permanecer no cargo de liderança, no cargo de gestão. E a quinta dica que eu deixo aqui para vocês é justamente tenha momentos de descontração em grupo com a sua equipe, né? Já chega, sabe, de tanto cobrar. Sim, tem um momento que você vai cobrar, por isso tem momento de transparência e realista. Tem que chamar o Luiz, se o Luiz pisou na bola, vem cá, Luiz. Essa atitude aí é importante, né? Que eu já vou adiantar uma pequena dica aqui quando a gente for falar de feedback. Quando a gente dá um feedback, a gente não foca na pessoa. É o Luiz, é sempre o Luiz. Não, a gente foca no comportamento. É o comportamento que deve ser vislumbrado diante de um momento de feedback com a sua equipe, com o membro da sua equipe. Então, por isso que é muito importante ter esses momentos de descontração, que é para descomprimir mesmo toda a aflição da busca pela meta, da busca pelo resultado, correndo atrás sempre, né? Então, tenha esses momentos de descontração com o seu grupo e com a sua equipe. Então, essas são as 5 dicas que eu deixo para você, líder que está liderando ou que vai começar a liderar equipes virtuais, equipes que estão trabalhando em home office. Seja transparente e realista, celebre vitórias, disponibilize as ferramentas certas, fique atento à experiência que seus colaboradores estão tendo em home office e tenha momentos de descontração com eles sempre que possível. Essas são as 5 dicas e nós estamos encerrando aqui nesse momento, justamente a nossa live liderando equipes virtuais. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com a sua experiência de vida. Espero que esses momentos que nós passamos aqui tenham sido uma experiência diferente para você. Antes de nós encerrarmos aqui, eu vou novamente reforçar as nossas lives
do mês de setembro, sempre às terças-feiras. A partir das 20h30 a gente vai estar aqui se conectando, ok? E no dia 1º a gente vai falar sobre os princípios de liderança de Jack Welch, ele que foi considerado o CEO, né, mais admirado do mundo, justamente pelo seu modelo de gestão, que ele tinha princípios que ele entendiam que eram fundamentais para nortear diretrizes, para justamente direcionar ele e a sua equipe a alcançar os resultados que alcançavam. No dia 8, né, vai ser o tema de feedback. Esse tema, se fosse você, eu não perdia. Coloca aí na tua agenda, tá bom? Que eu quero quebrar alguns mitos com você a respeito de feedback. Eu vou ser sincero, eu tenho mais de 20 anos dentro de organização, de organizações, de empresas, né? Hoje, nesse momento, eu não estou trabalhando em organização, mas eu digo para vocês, nesses 20 anos que eu passei por dentro de organizações, eu nunca tive um feedback. Quando eu falo um feedback, é um feedback como ele deve ser executado. Sempre ou foi feedback ou foi feedback. Então, no dia 8, a gente vai estar falando especificamente sobre essa arma poderosa de ferramenta para mensurar desempenho, para redirecionar a equipe para o caminho certo. No dia 15, a gente vai falar desse mundo que está em transformação, o mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo e complexo. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso e de como a gente tem que estar se preparando para isso. Depois, no dia 22 de setembro, nós vamos estar falando sobre o profissional 4.0 e as suas habilidades que ele tem que desenvolver para se preparar para esse novo mercado de trabalho, né? E já uma pequena habilidade é justamente trabalhar em home office, que essa será uma tendência do futuro. Nath, seja bem-vinda também, show de bola. E na nossa última live de setembro, nós vamos estar falando sobre as excelências de um atendimento, onde eu vou estar falando sobre 3 As essenciais para um bom atendimento, para um atendimento uau, para um atendimento excelente. Então eu aguardo cada um de vocês nessas datas, nesses horários, agradecendo a presença de cada um de vocês nessa terça-feira, desejando a vocês uma feliz noite, para todos vocês um bom restante de semana. Lembrando que as nossas lives eu sempre disponibilizo elas também no meu canal no YouTube, então você pode assistir a live de forma na íntegra, né? Sempre lá no YouTube, que você pode também me ajudar no meu trabalho, sempre compartilhando com seus amigos, com o seu círculo de amizade, com os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, o trabalho que eu desenvolvo aqui justamente trazendo um pouco de conhecimento para aquelas pessoas que querem justamente aprender um pouco mais. Para finalizar aqui a nossa conversa, justamente, Thiago, seja bem-vindo. Thiago, show de bola. Para finalizar a nossa conversa, aquelas nossas 3 perguntas de quem sempre que nos assiste, que eu sempre faço. Primeiro, por que valeu a pena você ter utilizado 1 hora do seu tempo, algumas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, né? Utilizado do seu tempo para justamente estar presente nessa live, nesse momento virtual, entendendo um pouquinho mais sobre a liderança em home office, liderando equipes virtuais. Por que valeu a pena? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é? Qual foi o seu grande aprendizado nessa noite de hoje? O que você aprendeu que fez com que o ingresso valesse a pena, né? Que você pudesse justamente disponibilizar essa sua hora que você gastou aqui conosco, comigo aqui nessa live. E por fim, é como você vai pegar esse seu aprendizado de hoje, né? Essas pequenas dicas, sacadas, ou quem sabe outras que justamente começaram a pipocar aí na sua cabeça, e pode aplicar já a partir de amanhã, quando você entrar no seu posto de trabalho, ou como alguém que está trabalhando em home office, ou como alguém que está gerindo uma equipe em home office. Lembrando a todos vocês que eu estou sempre disponível nas minhas redes sociais, basta chamar no Messenger, no Direct, ou até mesmo pelo WhatsApp, e eu estou disponível porque a gente sabe que todos somos um, né? Cada um de nós é uma grande engrenagem nesse grande mecanismo que a gente chama de vida e de existência. Nos vemos então na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, Josiel. Forte abraço para você também. Te espero na próxima terça, você e os demais que estiveram aqui, aqueles que não puderam estar também. Um abração.